E a rainha Elizabeth, ela é coroada em 1953 na abadia de Westminster. Uma das abadias mais interessantes, uma das igrejas mais interessantes, porque aquilo é um passeio na história da Inglaterra. Ali naquele local estão enterrados reis e rainhas, grandes pensadores, filósofos, engenheiros, escritores, enfim, a mais magnífica nata do pensamento inglês está enterrada na abadia de Westminster. Quem não conhece, o dia tiver oportunidade, não deixe de ir, porque é como se você estivesse caminhando pela história. Mas o que é muito interessante é que a rainha Elizabeth empossou vários primeiros ministros, dentre eles dois muito importantes, Winston Churchill e Margaret Thatcher. Winston Churchill, que já tinha sido primeiro-ministro no governo do seu pai e é reconhecido como um herói na Segunda Guerra Mundial, um dos grandes artífices para a derrota da Alemanha nazista, para a queda de Hitler. Winston Churchill, que é um personagem um tanto excêntrico na história, e na Inglaterra, quando a gente vê aquele filme The Darkest Hour, a gente conhece, né, o Winston Churchill como uma figura realmente excêntrica. Ele era, da primeira vez que ele subiu ao posto de primeiro-ministro, ele era uma figura muito improvável, né, para ser o primeiro-ministro durante aquele momento crítico da história, não só da Inglaterra, como do mundo. E logo que ela é coroada, ele é novamente escolhido como primeiro-ministro da Inglaterra. E apesar do embate inicial, ele foi muito importante para a formação, bons amigos, né, para a formação da rainha e de como ela deve se portar. Ele transforma, ele consegue fazer a Elizabeth, a rainha Elizabeth, entender que ela já não era mais uma pessoa. Ali ela passa a ser uma instituição. E é isso que a gente vai falar ao longo do programa, que eu acho que é um dos maiores problemas da descendência dela, como o Príncipe Charles, que nunca entendeu a importância, né, ele não tem mais desejo próprio. E a rainha, quem tiver também a oportunidade, tem uma série fabulosa que está na Netflix, que é The Crown, que explica isso muito bem. Ela estava ali para servir a coroa, ela estava ali para servir o povo da Inglaterra. Ela deixou de ser uma pessoa com vontades e passou a ser uma instituição. Exato. Aliás, a série se chama The Crown justamente por isso. A rainha, ela deixa de ser uma mulher, ela passa a ser a coroa. Ela é a coroa, por isso The Crown. Então, ela não tem mais vontade própria, ela é a coroa. E ela entendeu muito bem isso e ela trafegou pela história muito bem assim. Porque antes dela nós tivemos reis e rainhas. Reis e rainhas que lá, muito antigamente, tinham um poder quase que absoluto. Reis e rainhas que, apesar da Magna Carta do século XIII, faziam, no fim das contas, valer as suas vontades, como é o caso de Henrique VIII. A Magna Carta já existia, mas ele foi um rei bastante severo, bastante cruel, bastante impositivo para a Inglaterra. Então nós temos reis e rainhas que se valiam, apesar da Magna Carta, da força, porque eles detinham armas, eles detinham soldados. Então valia ainda aquela questão do mais forte. E reis e rainhas, então, eles sempre estavam preocupados com uma traição, um assassinato, porque era muita lei selvagem. Então o rei devia ser forte para que ele não fosse assassinado, para que ele não fosse traído, envenenado, morto, levado para uma batalha errada. Então nós temos essa questão do homem como uma figura natural do rei. Quando as mulheres ascenderam ao trono, ou elas caíram por conta dos homens, ou elas morreram durante o parto. E também nesse espaço todo, até a Rainha Vitória, não existia um movimento republicano no mundo. Não existia acesa a vela do republicanismo, a energia do republicanismo.
Isso era algo já muito evidente nos Estados Unidos, mas isso não era algo interessante na Inglaterra daquele tempo. O que muda com Elizabeth? Se a Elizabeth ela não se tornasse como nenhum outro monarca, além do seu pai, o seu pai foi sim a coroa também. O Sim. pai dela, ele teve muito respeito pela instituição. Mas se ela não encarnasse a coroa, se ela não se tornasse, aceitasse ser uma instituição, se ela não abdicasse das suas vontades próprias, muito provavelmente em algum momento desses seus mais de 70 anos de reinado, ela teria sido derrubada, ela teria fomentado um espírito republicano na Inglaterra. E tem mais um dado interessante que várias pessoas desconhecem, né? O tio-avô da Elizabeth foi o czar da Rússia. Ele morreu nas mãos do Partido Comunista. E o outro primo dela foi rei na Alemanha. Então, era o avô de Elizabeth, o rei na Inglaterra, o tio-avô na Rússia e o outro tio-avô na Alemanha. Tudo estava ligado a uma família extremamente importante. Exato, é a dinastia de Saxe, Coburg e Gotha. Enfim, ela foi muito importante para a manutenção da tradição monárquica na Inglaterra, porque ela abdicou da vontade própria, ela foi uma mulher exemplar e, mesmo que ela nunca tivesse levantado uma bandeira de feminismo, ela é um grande símbolo do feminismo, não desse feminismo queima-sutiã, mas desse feminismo do empoderamento da mulher. Foi no reinado de Elizabeth II que a Inglaterra teve a sua primeira parlamentar e primeira-ministra, que foi Margaret Thatcher. E não só. Ela, como uma mulher, sempre 2 passos à frente do marido. Ela, como uma mulher, com a palavra final em um dos países que ainda hoje é um dos países mais ricos e importantes do mundo. Ela, como, embora tenha um poder simbólico, né, porque a gente não pode confundir uma monarquia absolutista, que no mundo devem ter 3, a Arábia Saudita, a Omã e o Vaticano, se não me falha a memória, com também uma monarquia onde existe um regime compartilhado de poder entre o parlamento e o rei. Na Inglaterra vale a monarquia como uma simbologia tradicional. Ela tem os seus pequenos poderes? Tem. Ela nomeia, ela convida o parlamentar a compor o gabinete e ser primeiro-ministro. Na verdade, isso convidar, né, é uma palavra que se usa em respeito à instituição da coroa, porque quem decide esse jogo mesmo é o parlamento. Ela tem o poder de não assinar, não aprovar uma lei? Tem. Mas isso tudo tem um custo. Então, o papel do rei e da rainha na Inglaterra, ele é muito simbólico. Tanto que aqui se fala, né, quando um presidente ou uma presidente não vai bem, que o ideal é fazer desse presidente rainha da Inglaterra, ou seja, ele tem um cargo de comando simbólico, né? Então, a rainha Elizabeth é a chefe de Estado com um cargo simbólico que soube levar isso com muita dignidade, que soube levar isso muito bem e consequentemente, é um símbolo, eu não gosto muito dessa palavra, mas essa palavra já é uma realidade, do empoderamento feminino.